Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui a participação de vocês, tomar um minutinho aqui de vocês para aprender um pouquinho mais, né? Sempre interessante. Eu sou dessa opinião de aprendizado contínuo, né? Sempre dá para melhorar. Então, quero mais uma vez desejar boa-vinda aí a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Na nossa aula 5, última aula do ano, né, um tema muito pedido aí por vocês, dicas de vendas para sistemas híbridos. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Matheus, eu sou engenheiro de pré-vendas aqui da Fox. Eu comecei a entrar nesse mercado de fotovoltaico lá em 2017, quando na época eu fiz alguns cursos na Unicamp, né, era um dos poucos lugares que tinha, né, onde você no começo ele não tinha muita opção de cursos para você estudar, pelo menos aqui na região no interior de São Paulo. Então foi lá que eu tive meu primeiro contato com o fotovoltaico. Eu comecei efetivamente a trabalhar com isso lá em 2019, em outro fabricante, e já em 2020 comecei a ir mais para esse sentido de armazenamento, né, sistemas híbridos, storage, etc. Então eu tive uma passagem pelo suporte técnico nesse meio tempo, passei um pouquinho também pelo setor comercial, então parte do que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco dessa experiência que eu tive, né, enquanto comercial. E eu entrei na Fox aqui desde fevereiro, então quase um ano já de casa, já estou bem à vontade, bem adaptado aqui nessa grande marca, nessa grande empresa que é a Fox. Inclusive, caso algum de vocês não tenha acompanhado, né, as nossas últimas aulas, ou caso não conheça ainda sobre um pouco sobre a nossa marca, né, aqui um pouquinho sobre a Fox. A Fox faz parte de um grupo gigantesco chamado de Grupo Tsingshan. Esse grupo Tsingshan ele é um grupo focado na produção de minérios. Por exemplo, ele é o maior produtor de níquel do mundo, o maior produtor de aço inoxidável do mundo e o quarto maior produtor de lítio do mundo. Então, juntando tudo isso, ele teve esse faturamento de 57 bilhões de dólares em 2024, que coloca o grupo nessa posição 247 entre as maiores empresas do mundo, não só de energia solar, tá? Mas aqui eu estou falando de que a gente fica na frente desse ranking, por exemplo, da Coca-Cola e da Volvo, ou seja, de todas as empresas mesmo, né? A marca Fox em si, ela é só a ponta do iceberg, né? Só o produto final que a gente vê aqui nesse grupo Tsingshan, né? Dentro do grupo Tsingshan, a gente tem todo o domínio da cadeia produtiva. Então tem a parte, nós temos braços que participam na Indonésia, na Argentina, na Índia, África do Sul, Estados Unidos, todo lugar do mundo tem uma participação do grupo Tsingshan praticamente, né? O grupo faz a extração do minério, manda esse minério lá para a China, onde tem a Raft Batero, e a Rept Batero é quem vai fabricar a célula de bateria em si. Essa célula da Rept Batero, ela é claro, passa para a Fox para formar as baterias, mas também passa para outras aplicações. A gente tem solução aí, por exemplo, de veículo elétrico. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar o site da Rept, tem lá alguns clientes nossos, por exemplo, a Volvo, a Volkswagen, né, vários veículos elétricos. Temos sistemas também para aviação elétrica, para navegação elétrica e vou contar para vocês que tem até concorrente da Fox que compra a célula da Rept e usa como baterias deles. Então, não vou falar nomes, tá? Mas fique à vontade para procurar o site da Rept depois. Especificamente, então, sobre a Fox. Hoje ela tem uma capacidade produtiva de 12 gigawatts de potência anual e nisso já está planejado para o ano que vem, 2026, uma expansão para mais 50 gigawatts. Ou seja, a gente vai chegar aí mais ou menos 62 gigawatts de produção por ano de inversores, né? A Foxys ela está presente hoje em mais de 19 países no mundo todo. É uma marca muito forte na Europa, tá? Principalmente, por exemplo, na Alemanha, no Reino Unido, na Polônia. Nesses três países, a Foxys tem o maior market share residencial. Ou seja, a Fox é a marca que mais vende inversores residenciais para esse tipo de cliente, que é um cliente que exige qualidade, né? E a Fox está presente muito forte lá. Sobre o nome da empresa, né? Às vezes o pessoal tem essa dúvida. O que que é esse ESS, Foxes, né? Significa Energy Storage System, Sistemas de Armazenamento de Energia, ou seja, baterias. Bateria está no nosso nome, né? No DNA da nossa empresa. É o nosso ponto mais forte, sem sombra de dúvidas, tá? Então é realmente um produto de qualidade que a gente está oferecendo aqui para vocês. Antes da gente começar exatamente o nosso conteúdo da aula de hoje, deixa eu passar uma pincelada aqui rapidinho, né, sobre o que a gente teve há 14 dias atrás, na nossa aula 4, uma excelente aula que foi ministrada pelo Carlos, né, sobre dimensionamento e projeto de sistemas híbridos. Inclusive, o Carlos está aqui nos acompanhando, está no nosso chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar por lá, que com certeza ele vai saber responder todo mundo aí. Então, na nossa aula 4, o que que a gente, o que que o Carlos falou, né? Falou sobre dimensionamento residencial,
algumas estratégias, né, da abordagem, do approach ao cliente, um pouco sobre as aplicações CNI, né, as soluções de maior porte, e cases industriais, né, esses cases de maior porte. Então, quem perdeu as nossas primeiras aulas, elas já estão disponíveis no YouTube, tá? Vocês podem conferir lá no @fox5669, que é o nosso canal do YouTube. Isso aqui é o que nós temos preparado para a aula de hoje. Então, a minha ideia é começar falando um pouquinho sobre as tendências do mercado, né? O posicionamento que o nosso mercado está vivendo hoje, e o que a gente espera para os próximos anos no mercado de sistemas híbridos, armazenamento e bateria. Depois a gente fala um pouco dos diferenciais, né? O que a gente consegue oferecer como diferencial no sistema de venda, né? Porque eu sei que não é fácil vender o sistema híbrido, ele é muito mais caro, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso para o cliente final? Como apresentar soluções de armazenamento, né? Exatamente isso, né? Como que a gente apresenta essa solução? E aqui já tem uma palavra-chave, tá? Solução. Lembra disso aí que a gente vai voltar nela mais tarde. E por último, porém não menos importante, dicas de ROI, né? O retorno do investimento do cliente. A gente quer separar isso aí. Não é exatamente um cálculo, tá? Do retorno de investimento. Eu quero dar umas dicas para vocês, algumas informações que é importante vocês considerarem na hora, mais uma vez, de apresentar a solução para o cliente, tá? Porque realmente, não é fácil, né? Eu já vi tudo que é desculpa, né, para a gente não trabalhar com sistemas híbridos. Já ouvi falar que é difícil de mencionar, já ouvi falar que é difícil de instalar, de comissionar, de monitorar, que é caro, que não sei. Eu já ouvi de tudo, e são desculpas válidas, não tiro o mérito de ninguém que falou isso. Mas a nossa ideia aqui nas Velas Fox é justamente desmistificar tudo isso. Por exemplo, é difícil de mencionar? É difícil. Então, vocês procurar no YouTube nossa última aula, a de 14 dias atrás, para ver, né, que a gente consegue ajudá-los nesses casos. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre as tendências do mercado atual. Isso aqui são fontes, são informações da AB Solar, foram extraídas, acho que mais ou menos um mês atrás, talvez nem isso. Então é o que a gente tem de mais fresco de informação possível. De um lado, aqui do lado esquerdo, a gente tem a nossa matriz energética brasileira. Então a gente tem aí hoje mais ou menos 256 megawatt na nossa matriz energética, e olha só quem aparece ali no amarelinho, solar fotovoltaica. 23,7% da nossa energia, da matriz energética brasileira, é da energia fotovoltaica. E olha só quem está logo abaixo ali, energia eólica, mais 13,3%. Ou seja, somando esses dois aí, a gente vai dar 37%, né? 37% da nossa matriz energética são as chamadas fontes não despacháveis, né? Ou seja, tem dia que eu tenho sol, tem dia que não, às vezes venta, às vezes não, intermitentes, né? Então isso tudo gera um pouco de complicação para o sistema, né? No qual tudo isso vai operar. Além disso, a gente tem esse gráfico na direita, que ele está trazendo para a gente. O sistema solar on-grid no Brasil começou em 2012, né, quando a gente teve a primeira resolução normativa. E olha como cresceu esse sistema. Isso aqui, dados de agosto de 2025, já passamos de 60 gigawatt de potência instalada. É um crescimento muito acelerado. Muito acelerado. Você vê que a gente cresce muito rapidamente, né? E um detalhe muito importante que a gente vê aqui também nesse gráfico da direita, olha só, desses 60 gigawatt, 70% é geração distribuída. Ou seja, são os clientes de usinas residencial, comercial, industrial, né? Não é aquele cliente de usina central, por exemplo. Então, qual que é a consequência desse crescimento que a gente encontra, né? Uma consequência infeliz que a gente tem é a inversão de fluxo. Por quê, né? Quando o Sistema Nacional Interligado foi criado lá há muitos anos atrás, o que ele se preparou para ter é esse sistema da esquerda, né? Onde a própria rede da concessionária alimentava as cargas do cliente e ponto. Era só isso que a gente tinha. A partir de 2012, então, quando começamos a ter o sistema on-grid, o cenário mudou completamente. Além da rede disponível, o inversor on-grid também alimentou as cargas do cliente e quando sobrava energia, quando sobra, né, ainda funciona dessa forma, ele injeta na rede da concessionária. Tudo isso não era previsto quando o sistema foi criado há muitos e muitos anos atrás. Então, tudo isso foi evoluindo até a gente chegar na tal da inversão de fluxo, que a gente começou ali por volta de 2023, né, principalmente. Qual que foi o grande problema, né, quando isso explodiu no Brasil em 2023? A gente tinha um cenário em que a concessionária simplesmente nem fazia nenhuma análise do que estava acontecendo e só mandava para você uma resposta em 4 linhas. Sua análise foi negada por inversão de fluxo e ponto. E aí, como é que a gente contorna? Como é que resolve esse problema? Legal, tem versão de fluxo. E agora, o que é que eu faço?
Foi só em julho de 2024 que saiu uma nova resolução da ANEEL, número 1098, que trouxe a nossa solução. Na verdade, trouxe três soluções, né? O que são essas soluções da resolução da ANEEL? Primeiro, micro e mini geração distribuída que não injete na rede. Em outras palavras, o zero grid, né? Ou o grid zero, não injeta na rede da concessionária. A segunda solução que essa resolução trouxe foi aquela formulinha, acho que muitos de vocês já devem conhecer, né? Uma formulinha que você pega o consumo médio do cliente, você mostra para a concessionária, fala, olha, o que esse cliente vai gerar é menor ou igual ao consumo dele. Na prática, esse é o caso mais complicado, porque a concessionária ainda pode alegar algumas questões, então ele acaba sendo menos usado. De longe, a solução mais usada para combater a inversão de fluxo hoje é a terceira opção. O que é essa terceira opção? Microgeração, que se enquadra no modo de autoconsumo local, ou seja, não é válido para o autoconsumo remoto, né? Tem que ser gerado e consumido no mesmo lugar, e com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, que é o nosso popular Fast Track, né? Então, hoje a gente consegue colocar o sistema com o Fast Track e a concessionária ela não pode alegar inversão de fluxo. Hoje em dia, quando você tem esse tipo de problema de inversão de fluxo, a própria concessionária ela já vai te dar aquele relatório, porque esse vizinho aqui tem geração, o outro tem geração, a subestação está sobrecarregada, etc, etc. E muitas vezes ela mesma já te fala algumas soluções para você não ter inversão de fluxo. Por exemplo, o grid zero, e tem até casos que a própria concessionária já indica para vocês o inversor híbrido. Eu já vi o próprio relatório da concessionária falar, olha, uma solução é você colocar o inversor híbrido. E você pode, por exemplo, ter um sistema híbrido que vai injetar energia, por exemplo, na segunda-feira injeta 5 kW, na quarta injeta 10, no final de semana injeta 15. Tudo isso você consegue fazer com o sistema híbrido. Então, eu não tenho dúvida de que uma das melhores formas para combater a inversão de fluxo é o sistema híbrido. Aqui mais algumas informações, né? Em 2020, a Fox fez esse levantamento, essa previsão, dizendo que até 2026 o mercado no mundo ia crescer 37%. E em 2024, a IEA, Agência Internacional de Energia, fez o levantamento dizendo que até 2030 o crescimento no Brasil ia ser de mais ou menos 30%. Ou seja, o mundo vai crescer 37% até 2026, segundo a Fox, e o Brasil vai crescer 30% até 2030. Eu acho isso uma ótima notícia. Significa que o nosso mercado está crescendo quase no mesmo ritmo do resto do mundo. Isso é muito bom, tá? Isso significa que a gente tem um potencial de crescimento cada vez melhor. Aqui do lado direito, a gente tem outra pesquisa muito interessante, dessa vez feita pela Greener em 2024. O que que ela está me dizendo? Ela traz informação de que em 2024 o preço médio FOB das baterias, ou seja, FOB é o Fee on Board, é o preço das baterias sem contar os impostos, né, custos de nacionalização e o frete internacional. Esse preço FOB das baterias era, em média, US$ 115 por quilowatt-hora. E olha só, 2030 vai estar praticamente pela metade, US$ 64 por quilowatt-hora. Então isso aqui é uma ótima notícia também. Só não vai falar para mim, Matheus, então deixa que 2030 eu vou começar a vender bateria. Que aí vocês vão ficar para trás. O bonde está passando e quem não correr atrás vai ficar perdido no mercado. Daqui a pouco vai estar todo mundo vendendo só o sistema híbrido. Daqui a pouco nem tanto, né? Porque hoje é um diferencial. Vender sistema híbrido, a gente já vai falar mais sobre isso também. Outra questão que a gente que é legal mencionar nessa parte de mercado foi a medida provisória 1304, né? Hoje ela já virou lei, Lei 15.269 de 2025, que entra em vigor agora já em 2026. Acho que eu, assim como vocês, acredito que todo mundo estava com um pouquinho de medo dessas medidas provisórias, né? Elas estavam prometendo taxa para todo mundo, complicar todo o cenário, mas no final das contas eu acho que foi muito positivo. Teve um pouquinho de parte negativa, sim, mas num contexto geral, eu acho que foi mais positivo do que negativo. O que que ela trouxe para a gente, né? Primeiro, manteve as regras de compensação da Lei 14.300, 2022. Aquela questão, né, do fio B, que vai aumentar 10%, mas para quem já tinha o sistema instalado, nada muda. Então, isso é uma ótima notícia. A parte ruim que ela trouxe é que para os clientes que migrarem para o Mercado Livre a partir de 2026, não vão mais ter o desconto da TUSD. Essa parte é um pouco negativa, justamente porque a abertura total do Mercado Livre em até 3 anos, ou seja, até final de 2028, então 26, 27, 28, 3 anos, até o final de 2028, todo mundo vai poder migrar para o Mercado Livre.
o que é muito legal, né? Você poder escolher a concessionária com que você vai trabalhar. O ponto negativo é que não vai mais ter esse desconto da TUSD. Seguindo aqui, então, foi criado um teto para essas fontes de custeio, restringindo alguns subsídios. Por exemplo, foi criado uma nova inclusão dos BES, né, os sistemas de armazenamento de grande porte, via rede. Só que isso teve um limite de R$ 1 bilhão por ano. Como assim, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que sistemas de armazenamento, principalmente para infraestrutura, ou seja, quando as obras de concessionário começarem a colocar sistema de bateria na subestação, na distribuição, tudo isso vai ter redução no preço das baterias, com um limite de até R$ 1 bilhão por ano. Essa redução de imposto entra, por exemplo, no PIS e no COFINS do sistema de baterias. Agora, eu quero ver como isso vai ficar na prática a partir do ano que vem, né? Será que isso vai ser limitado aos sistemas da concessionária? Ou será que a gente não consegue também fazer importação de baterias residenciais com desconto das baterias? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Aqui informações da Associação Brasileira de Armazenamento de Energia, ABSAE. O que que ela está me dizendo aqui, né? Ela está fazendo um levantamento comparando 2025 até 2034. E ela está prevendo que 2026 a gente vai fechar ali em torno de, acho que, 2 megawatt-hora, mais ou menos, né? E olha só o crescimento que a gente está esperando para 2034, 71 gigawatt-hora, né? Perdão, a gente começa 2026 ali com 2 gigawatt e termina 2034 com 71, quase 72 gigawatt-hora. Olha o tamanho disso. Muito disso passa por conta dessa resolução da MP 1304, né, que vai começar a implementar 4 níveis de sistemas de bateria na própria rede de distribuição da concessionária. Então a ideia, gente, é que o sistema de bateria cresça cada vez mais e mais e mais. Então quem deixar o bonde passar, não correr, não pular junto, vai ficar para trás. Como eu disse para vocês, a Foxes ela é só a ponta do iceberg do grupo SingChan. Então vamos lá. A gente vai oferecer um sistema híbrido para o cliente. Por que que eu vou oferecer a Fox, esse gigante mundial, né? Isso aqui é muito do que eu já disse para vocês, tá? Mas só resumindo um pouquinho e adicionando mais algumas informações. Daquele monte de empresa que a gente tem na China, aquele conglomerado de empresa que tem, entre as empresas privadas, o Grupo Tsingshan é a 11ª maior empresa do mundo. Ele está há 7 anos consecutivos na revista Fortune 500, ou seja, entre as 500 maiores empresas do mundo. Ele é um grupo fundado em 1988. Então já é um grupo de longa existência. A Foxes faz parte de dois rankings diferentes de empresa unicórnio. A Forbes em 2023 e a Hurum em 2024. Só para vocês terem uma ideia, junto da Foxes nesse ranking da empresa Hurum, a gente tem, por exemplo, a SpaceX, do Elon Musk. Tem também o OpenAI, que é o ChatGPT. Só empresa tranquilinha, né? Só pessoal tranquilo dentro desse ranking, do qual a Fox faz parte também. E a Fox também está dentro do Tier 1 da Bloomberg, ou seja, uma empresa com alto índice de bancabilidade, de confiança financeira. Em outras palavras, a Fox traz lucro para o grupo Tsingshan. Se é uma empresa que traz lucro, não vai simplesmente fechar as portas da noite para o dia. Não tem porquê, né? Então a Fox está crescendo cada vez mais e vai continuar no mercado por muito mais tempo, com certeza. Então vamos lá. A gente vai oferecer para o nosso cliente, então, um sistema híbrido da Fox. Muito cuidado com a escolha das palavras aqui, eu já vou falar mais o porquê disso aí. O sistema on-grid, hoje, ele é uma venda muito comoditizada, né? Basicamente, o mercado hoje é daquele jeitão, né? Quem tem o menor preço ganha. É por isso que a gente vê os chamados pica-fios, né? Os Faísca no mercado. Porque o cara faz o mais barato, ganha o cliente e depois desaparece, né? Faz a instalação e a hora que dá problema você nunca mais acha o cara. É uma concorrência muito, muito grande, com margens pequenas. Gente, eu já vi de tudo. Quando eu trabalhei no suporte técnico uma vez, eu estava fazendo o cadastro de um cliente. A perguntas normais de suporte técnico, né? Você pega o contato do cliente, vai fazer o cadastro, qual a sua empresa? E a resposta dele foi veterinária. Para vocês verem o tipo de gente, foi um mercado que chamou muita gente de todos os setores mesmo, né? É um mercado que foi cresceu muito acelerado de uma forma desordenada. Já o sistema híbrido é muito diferente.
Porque quem vende sistema híbrido tem que ter conhecimento técnico, tá? E é por isso que a gente faz as aulas Fox também, né? A gente quer passar para vocês o máximo de conhecimento. A gente teve aula de dimensionamento, teve aula técnica sobre baterias, sobre inversor híbrido. Agora a gente faz essa aula sobre vendas. Ano que vem vai ter muito mais aulas já programadas, que a gente já vai falar sobre isso também. Então, quem corre atrás, né, mais uma vez falando do bonde passando, né? Quem se especializa, quem estuda, tem um diferencial muito grande dos integradores que não fazem esse tipo de questão. É por isso que tem, por exemplo, uma entrevista que saiu no canal Solar um tempo atrás, é que o integrador fala que quando ele vende um sistema híbrido, ele trabalha com uma margem 3 vezes maior que o do sistema on-grid. Ou seja, se ele vende um sistema on-grid com 10% de margem, quando ele vende um sistema híbrido, ele trabalha com 30% de margem. Já estou falando de um ticket maior. Né? O sistema híbrido ele já tem um valor maior. E você trabalha com uma margem maior ainda. É claro, porque você tem um diferencial no mercado, você tem um baita trabalho para vender o sistema híbrido, é no mínimo justo que você saiba que você possa oferecer uma margem de lucro maior. É muito mais trabalhoso, é uma venda muito mais consultiva. Porque, por exemplo, o sistema híbrido, eu não recomendo vocês nunca dimensionar pela conta de energia do cliente. O que que é muito mais comum? Você fazer uma visita prévia ao cliente, vai até a casa dele, com isso você vai passar muita confiança para ele de que você sabe o que você está fazendo, você ajuda ele a levantar as informações. O Carlos falou para vocês sobre o dimensionamento na última aula. Então, pega essas informações com ele. Ah, você vai colocar quais cargas críticas? O chuveiro, a iluminação, não sei o quê. Legal, então vamos ver qual a potência dessas cargas. Faz esse trabalho com ele, passa essa confiança para ele, porque isso vai fazer toda a diferença. Você está passando para o cliente uma solução premium. Então dê para ele também um atendimento premium, da mesma forma, né? Legal, então eu vou vender esse sistema, mas por que que eu vou colocar os produtos da Fox? Deixa eu contar um segredinho para vocês. A Fox tem o maior market share residencial da Alemanha. Já acabei de falar sobre isso. Então, você está oferecendo um produto de altíssima qualidade, tá? É um produto que tem ali baixas taxas de troca, 0,1, 0,2%, é muito próximo de zero. Então, dá muito pouco problema aos nossos aparelhos. Sem contar que depois, se vocês pesquisarem no nosso YouTube, vocês vão encontrar muito desses vídeos de instalação também. A instalação, o comissionamento, a configuração dos nossos inversores são muito rápidos, muito fáceis de fazer, tá? Então, isso é um diferencial mesmo da Fox. As nossas baterias, por exemplo, são plug and play. Conecta, liga a chavinha e pronto, está funcionando. Acho que isso é muito importante também, você oferecer esse produto com confiança para o cliente, né? Falando em produto, esse aqui é o nosso portfólio atual. Hoje nós temos produtos híbridos disponíveis, primeiro da linha H1, que é a nossa linha monofásica, nós temos um inversor de 5 kW. Então ele é monofásico 220. Depois nós temos da linha K, que é esse modelo que tem duas versões. Aqui no mercado brasileiro a gente tem disponível no 7,5 e no 10,5 kW, também monofásico 220. E quando a gente entra no inversor US, né, aquele famoso padrão americano, são três versões disponíveis: 5.7, 7.5 e 11.4 kW. Então, com as três versões, a gente consegue atender aqueles clientes bifásicos 110 220 volts. Tá? Então, é sempre importante considerar o inversor correto de acordo com o que cada cliente precisa. O H3 Pro, ele tem um grande diferencial para o resto do mercado. Ele é um aparelho híbrido bivolt, o primeiro desse tipo no mercado. Ou seja, o mesmo inversor eu consigo trabalhar em rede 127 220 ou em rede 220 380, só configurar de acordo. Então a gente tem ele nessas duas versões, 11,5 e 20 kW e 17,5 e 30 kW, então todos trifásicos. Se vocês querem um sistema de maior potência, nós temos também disponível para importação sob demanda um H3 Plus. Olha só, estou falando de um inversor híbrido que pode chegar a 125 kW de potência em um único inversor. Esse inversor híbrido, esse H3 Plus, diferente dos anteriores, ele trabalha com essa bateria que está aqui embaixo, a CQ16. Vocês estão vendo aqui, ó, quanto de bateria eu consigo ligar num único aparelho? 723 kWh de bateria no mesmo inversor. E se vocês estão achando que é pouca coisa, o H3 Plus eu consigo ligar até 10 aparelhos em paralelo. Ou seja, chegou a 1 megawatt de potência, 7 megawatt-horas de bateria. E nós temos um produto muito legal. Quem passou pelo nosso stand lá na Intersolar viu esse aqui da direita, Avocado P100. Ele é um produto muito legal que é o nosso All-in-One.
Ou seja, dentro desse mesmo produto, eu tenho uma solução de inversor híbrido e baterias. A gente vai trazer ele para o Brasil com 7,5 kW e 10 kW de potência, ambos com 10 kWh de bateria. Então, no mesmo inversor, eu consigo colocar o fotovoltaico, eu consigo injetar na rede da concessionária, eu posso puxar da rede e carregar as baterias. Bem flexível essa configuração também. E aqui embaixo, olha só quem aparece também, o nosso Gmax, o nosso BESS. Ele é um produto de 100 kW, 215 kWh. O especialista do produto é o Carlos, com certeza ele vai saber falar muito sobre isso para vocês. Inclusive, já dando um spoiler, ano que vem tem aula Fox para que vamos falar de BESS do nosso Gmax também. Então, olha só, né? Não por coincidência, eu acabei de mostrar para vocês três aparelhos aqui que trabalham com armazenamento de energia com potência de 7,5 kW, por conta do Fast Track, é claro. Então, a gente consegue entregar essa solução Fast Track com o monofásico de 7,5 kW, com o bifásico de 7,5 kW, ou também agora com o nosso All-in-One de 7,5 kW. Então, vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês é quando for negociar com o cliente, não oferecer para eles um sistema híbrido. Eu não acho legal você oferecer um sistema híbrido, porque a gente precisa considerar sempre que o cliente vai ver preço, né? A primeira coisa que ele vai ver é o preço do produto. Então a gente tem que agregar valor nessa proposta. Por isso que é muito importante você, ao invés de oferecer para ele um sistema híbrido, um inversor e baterias, você oferecer para ele uma solução. Tá? O passo mais importante é logo esse começo aqui, né? O primeiro olhar é o que vai ficar, né? Então, assim, primeiro de tudo tem que perguntar para o cliente qual é a dor dele, qual que é a necessidade dele, o que o cliente precisa, né? Ele é um cliente que sofre muito com quedas de energia, por exemplo, pode ser uma indústria que cai a energia, desliga a indústria toda. Tem casos de indústria que, se ficar 5 segundos sem energia, tem que reiniciar toda a linha de produção, é 1, 2 horas de prejuízo. Tem casos também de apicultores, tem caso de. Eu conversei hoje com um cliente que me disse que ele tinha uma criação de peixes, né, que precisava ficar com uma água constantemente, né, tem que oxigenar a água, controlar a temperatura da água. E se cai a energia? Morre todos os peixes. Então, o cara tem um prejuízo muito grande, né? Então, tudo isso são casos e casos, né? Tem casos de sistema de segurança, para sistema de backup. A gente já falou muito sobre essas aplicações também, né, nas algumas aulas atrás, mas você tem que sempre entender qual é a dor do cliente. Ele é um cliente do grupo A, que paga hora ponta e fora ponta, que paga uma multa por demanda ultrapassada, ou ele é um cliente que precisa de zero grid. Dentro dessas dores que o cliente tem, a gente vai sempre oferecer a solução para ele. Aí é que começa o jogo de palavras, né? Oferecer a solução para o cliente, nunca um sistema. Entender a dor dele, a gente pega o dedo e aperta bem lá para ele sentir essa dor e já chega com o remédio, com o band-aid para consertar, né? E claro que pro integrador também é um diferencial, né? Isso que eu já falei para vocês, não é todo mundo que sabe fazer, muito pelo contrário. Hoje pouquíssima gente sabe fazer a venda de um sistema híbrido, sabe dimensionar um sistema híbrido. Não é qualquer um que tem esse diferencial, esse conhecimento técnico. Então quem tem isso, quem sabe fazer, vai trabalhar uma margem de lucro maior. Vai passar essa confiança para o cliente, não tenho dúvida. E vai encontrar principalmente oportunidades de venda. Se você souber encontrar essas oportunidades, souber identificar a dor do cliente, você vai se dar bem com muito mais facilidade no mercado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, eu separei aqui algumas dicas, algumas palavras-chave que a gente pode fazer. A primeira é justamente qual aplicação ele deseja. Porque já aconteceu do pessoal me chamar no WhatsApp, Matheus, socorro, me dá uma ajuda aqui, vou dimensionar tal. Eu falei, pois não, como é que eu posso te ajudar? E o cara me responde assim: eu não sei o que o cliente quer fazer com a bateria. A minha vontade de falar, então por que você está oferecendo bateria para ele? Né? A primeira coisa que você tem que saber é qual é a dor do cliente. Por que você está oferecendo esse sistema para ele? Segunda dica, na verdade, ao invés de indicar qual a pergunta certa, eu vou indicar qual a pergunta errada que vocês não podem fazer. Nunca perguntem para o cliente quanto tempo ele quer de baterias, porque o cliente não tem noção, ele é leigo normalmente, né? Se eu perguntar ao cliente quanto tempo você quer de baterias, eu quero 1 dia, 2 dias, 3 dias. O cara não tem noção do que ele está falando. Ao invés disso, vamos pensar de novo nesse jogo de palavras, né? Pergunta para ele o cliente, é o seguinte. Quando cai a sua rede da concessionária, quanto tempo você fica sem energia?
Fica 1 hora, 2 horas? Então por que que você quer 2 dias de autonomia? Não precisa, né? Se 2 horas ele fica em média 2 horas sem energia, o sistema de 2 horas, no máximo 3 horas de bateria, é mais que o suficiente para ele. Não precisa colocar 2 dias de bateria que só vai encarecer o sistema. Terceira pergunta: quais são as cargas críticas, né? Quais são as cargas cruciais? Ah, é a minha casa inteira. Então tá, vamos lá. O que que é essa casa inteira? É iluminação? São quantas lâmpadas? Qual a potência? Roteadora, geladeira? Vamos levantar esses dados juntos para depois fazer o dimensionamento, né? E a quarta pergunta, essa é a parte mais fácil, dados do cliente. Aí é só você pegar a conta de energia dele. Se é monofásico, bifásico, trifásico, 127, 220, essa parte todo mundo já sabe fazer, né? Esse aqui é um exemplo que eu não foi de minha autoria, eu conheci através dos treinamentos da vida, mas eu acho muito legal. É, eu acho que dificilmente a gente encontra alguém que não tenha caixa d'água em casa, né? Se alguém aí não tem caixa d'água no caso, manda no chat aí, porque é difícil de ver. Todo mundo tem caixa d'água na casa hoje. Mas assim, vocês acham que dá para viver sem caixa d'água, tranquilo? Dá para ficar tranquilo sem uma caixa d'água? É difícil, né? Se você não tem essa água e não tem a caixa d'água, faz falta. Você não pode lavar uma louça, não pode fazer comida, não pode tomar um banho. O que que eu estou querendo dizer para vocês? Daqui a uns anos, né, o sistema híbrido, principalmente para backup, vai ser como uma caixa d'água de energia. E por que que eu digo isso? Primeiro, que é claro que o preço hoje é muito diferente, né? Uma caixa d'água é muito mais barata do que um sistema híbrido. Mas eu acabei de falar para vocês que o preço da bateria vai cair. Se o preço vai cair, quem sabe, né? A gente não possa se aproximar. Outra questão, a gente colocou uma vez um sistema híbrido Fox no começo desse ano para um arquiteto que trabalha com casas de alto padrão. Ele gostou muito do sistema. E sabe o que ele falou para a gente como feedback? Ele falou: ó, daqui para frente, todas as casas que eu participar do projeto, eu vou considerar uma área de serviço para colocar inversor e baterias. Como se fosse um espaço da caixa d'água para a energia dele, entendeu? Então esse é um futuro, tá? O futuro não, né? Esse já é o nosso presente. Então, gente, quando vocês forem de repente falar com o cliente, pode trazer essa comparação para eles, né? Ó, o que eu estou oferecendo para você é um sistema de caixa d'água de energia. Só tem que tomar cuidado, porque o Carlos já passou para vocês uma aula sobre dimensionamento, né? Mas o sistema híbrido ele é muito diferente do sistema on-grid, tá? O híbrido ele é muito mais complexo, ele tem muitas funções a mais, mas principalmente é, essa diferença entre modelo europeu e padrão americano de inversor, isso faz toda a diferença no custo do projeto. E tem uma forma bem rápida de você entender qual você vai usar. Duas formas. Vai a primeira, na conta de energia do cliente já vai estar se é monofásico 220, se é bifásico 110, 220. Monofásico é padrão europeu, bifásico é padrão americano. Ou você pode simplesmente perguntar para o cliente, viu, você tem carga 110? Se ele falar que sim, padrão americano. Já mata o caso aí, tá? Então é muito difícil você trabalhar o sistema híbrido, ele é muito diferente do grid, tem que tomar algumas cautelas. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o retorno de investimento do cliente, no caso da solução de backup para o cliente residencial, é muito difícil a gente medir isso no financeiro, né, no retorno de investimento em si. Esse retorno é muito mais sentimental. O quanto vale para o seu cliente ter energia quando ninguém mais tem, né? Imagina o cliente que mora lá no condomínio, aí cai a energia do condomínio, o pessoal começa a pipocar a mensagem lá no grupo. Ah, caiu a energia aí? Aqui caiu também, aqui caiu também. O dono do sistema híbrido vai falar: aqui não. Aqui eu tenho um sistema híbrido. Aqui o meu sistema de segurança fica ligado 24 horas por dia, não cai por nada, né? Aqui, se eu precisar entrar com o carro na garagem, eu tenho um sistema híbrido para garantir que eu vou conseguir abrir e fechar a porta da minha garagem. Quanto vale para esse cara? É um valor muito mais sentimental. Tem até casos que eu já ouvi falar de cliente residencial que precisa de um aparelho de respiração para sobreviver 24 horas por dia. O quanto esse cara está disposto a pagar por um sistema híbrido? Paga o preço que for, né? E olha só que legal essas duas matérias que saíram recentemente do Canal Solar. A primeira da esquerda deve ter acho que 1 ou 2 semanas que saiu no Instagram do nosso parceiro Canal Solar. O que que ela está me dizendo? Tempo médio de interrupção por ano no sistema elétrico, né? Por exemplo, na Alemanha, eles ficam em média 12 minutos e 13 minutos, vamos arredondar para 13 minutos por ano sem energia. E olha o nosso Brasilzão onde é que fica, né? 10 a 12 horas por ano sem energia. Isso em média. Porque quem é, por exemplo, de São Paulo, deu um temporal esses dias aí. Olha só essa notícia que saiu no Canal Solar ontem.
Porque anteontem, devido às chuvas de São Paulo, mais de 100 mil imóveis sem energia. Olha o nosso público-alvo aqui. Pode soar um pouco de crueldade falar dessa forma, né? Mas a gente está na melhor época do ano para vender sistema híbrido. É a melhor época do ano, porque agora vai começar aquela chuvarada, vai começar a cair a rede de todo mundo, e aí que o pessoal pensa, nossa, se eu tivesse um sistema de bateria. É a melhor época do ano, não tenho dúvida. Olha, esse exemplo aqui é um caso de agricultura que trabalhava 100% com gerador a diesel numa rede afastada que não tinha conexão com a rede da concessionária. E olha só, esse cara ficava a 30 quilômetros de distância, 30 quilômetros por estrada de terra do asfalto. Então, o transporte do diesel dele era extremamente complicado. Ele, por conta do transporte, ele pagava caríssimo nesse diesel. Até que foi colocado para ele um sistema híbrido, fotovoltaico e baterias. O que era 100% do diesel foi reduzido para 15%. Além disso, ele passou a ter energia disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e aumentou, triplicou a capacidade energética dele. Ele trabalhava, esse irrigador trabalhava com três pivôs de irrigação com um gerador de 700 kVA. Depois que foi implementado o sistema híbrido, fotovoltaico e baterias, ele passou a ter 9 pivôs de irrigação. Então, além de você reduzir o consumo do diesel, questão de transporte, segurança, manutenção, tudo isso tem que ser considerado, claro, mas o que eu quero dizer para vocês é que tem outros fatores externos que vocês têm que considerar também no retorno de investimento do cliente. Por exemplo, esse cara, por ele ter triplicado a produção dele, capacidade produtiva com o aumento dos pivôs, o payback do investimento dele foi de cerca de 2 anos e meio, porque além de reduzir o consumo do diesel, aumentou a capacidade produtiva. Então, só boa notícia aqui, né? Agora, olha esse outro caso aqui, é uma ilha em Angra dos Reis. Então, por ser ilha, claro, totalmente off-grid. Rodava 100% no gerador a diesel. Inclusive, né, olha só que redundância. É uma ilha que precisa do gerador a diesel para rodar, e para você comprar diesel, você vai de barco. E o barco consome diesel. Então você gasta diesel para comprar diesel e reabastecer ele, é uma redundância muito grande. Esse caso foi colocado um sistema híbrido que desligou completamente o gerador a diesel e com isso ele passou a utilizar o gerador só como backup. Além da questão, mais uma vez, do transporte do diesel, de redução do custo do diesel, de manutenção, etc., a gente está falando de uma ilha causada por uma pousada de altíssimo luxo. E que, olha só que interessante, ele teve uma redução de ruído, e com essa redução de ruído, passou a ter o retorno de algumas espécies nativas de pássaros que não apareciam há anos na ilha. Pô, para um cara que trabalha numa pousada de luxo, isso é muito legal. Sem contar, claro, na questão da valorização do aluguel dele, né? Porque tem muita gente que fala, nossa, eu quero ficar num lugar no meio do mato. Mas você vai ver o gerador lá, isso impacta, né? Então, a gente tem muitas nuances que a gente pode considerar também na questão do retorno para o cliente, né? Aqui, por exemplo, é uma conta de energia. Isso aqui é uma matéria, mais uma vez, do Canal Solar. Está disponível nesse link, caso vocês queiram conferir depois. O que que é legal a gente prestar atenção aqui? Esse é um caso de grupo A, né? A gente recebe em média e alta tensão. Já falou para vocês sobre as aplicações de peak shaving, time of use nas últimas aulas. Esse cliente tem uma demanda contratada de 200 kW. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que ele teve nesse mês uma demanda de 283 kW consumida. E essa aqui é a fatura, essa aqui é a tarifa que ele paga. Se ele paga R$ 13 por demanda por quilowatt e a demanda contratada dele é 200, 13,3 vezes 200, a gente tem mais ou menos R$ 2.600 por mês. Isso é o que ele deveria pagar de demanda contratada. Mas olha só, com essa ultrapassagem de 83 kW, ele passou a pagar 283 vezes o 13,3, ou seja, 3.700, mais a multa de 83 kW vezes 26, exatamente o dobro da demanda contratada, mais R$ 2.200. Só para resumir, o cara deveria pagar de demanda contratada R$ 2.600. Só que nesse mês ele pagou o dobro. Ele pagou ali mais que o dobro, R$ 6.000 de demanda. É muita coisa, gente. Ele pagou mais do que o dobro do que devia. É aí que a gente está sentindo a dor do cliente. E é em cima disso que a gente vai oferecer para ele. Falar, ó, tá vendo essa demanda contratada aqui na sua conta? Eu vou jogar essa multa aqui para zero com o sistema híbrido, com o sistema BESS, com o sistema de armazenamento. Então, pessoal, já chegando próximo do nosso final, nosso tempo infelizmente é curto, está acabando. O que eu quero deixar de dicas para vocês, alguns pontos muito importantes.
se especializem, tá? Estudem, procurem as informações. A gente tem aí vários distribuidores fornecendo cursos para vocês. Tem o nosso website, essas aulas que a gente está passando para vocês. A gente está sempre publicando vídeos de como fazer, do que não fazer. Nós temos uma calculadora de backup também que vocês podem usar à vontade. Tem diversos canais aí, influenciadores que vocês podem procurar e correr atrás. Não sejam mais um naquele mar de gente, tá? Corram atrás, gente, porque quem tem conhecimento técnico sobressai no resto do mercado, isso não tem a menor dúvida, tá? Só para a gente revisar então o que que a gente viu aqui hoje, né? O sistema híbrido ele não é só mais uma fonte de energia, ele é uma solução, tá? Então a gente nunca vai oferecer para o cliente um sistema híbrido, você vai oferecer uma solução de backup, uma solução de peak shaving, uma solução de autoconsumo, sempre focar nessas perguntas, nessas as perguntas-chave e na solução ideal para o cliente. Sente a dor dele, se coloca no lugar dele. O cara que paga uma tarifa ponta muito alta oferece a solução mirando no que ele precisa, né? Aqui eu preciso fazer até, né, o armazenamento é o futuro do setor energético. Tem até a correção do lado. Não é o futuro, é o presente. O preço de bateria está caindo. Só que se vocês deixarem para depois, vão ficar para trás. Imagina só, se você for deixar para instalar em 2030, quem está instalando hoje, em 2030 já vai estar craque, né? Então, não deixe para depois, tá, gente? Corre atrás disso aqui. A proposta de uma solução híbrida tem que ter valor. O produto é caro, o inversor é mais caro que um grid, a bateria, claro, é cara, né? Uma bateria de lítio é muito mais cara que um sistema on-grid, por exemplo. Então a gente tem que agregar valor nessa proposta, tem que saber o que o cliente quer. E lembra dessas questões do retorno de investimento que a gente falou para vocês, né? Existe o valor para o cliente residencial que é muito mais sentimental. O quanto vale para o cara que acabou de comprar picanha para o churrasco no final de semana? Quanto vale para ele ter garantido que nesses picos que está dando lá em São Paulo, que não vai desligar a geladeira dele, né? Já para o cliente CNI, o cliente de maior porte, é um retorno que aí sim a gente pega onde dói, né? No bolso do cliente. Inclusive, as próximas aulas Fox a gente já vai começar a abordar cada vez mais esse tipo de cara do cliente CNI. Quem quiser ficar por dentro das nossas novidades, nossos produtos, eventos que a gente participa, treinamentos, tudo isso é sempre divulgado no nosso Instagram. Então fiquem de olho por lá, tá? Sempre tem coisa fresquinha, tem novidades aí para vocês. Inclusive a nossa próxima aula Fox. A aula de hoje foi a última do ano, infelizmente acabou. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, mas ó, já está aqui o link para a nossa próxima aula. Aula número 6, dia 8 de janeiro, às 19 horas, sobre sistemas de armazenamento CNI, parte um, tá? É justamente isso que eu acabei de falar para vocês. A solução de BESS, né, soluções de maior porte para o cliente do Peak Shaving, para o cliente do Time of Use. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. É muito legal poder estar aqui falando um pouquinho dessas soluções para vocês. O tempo passa bem rápido quando a gente se diverte, né? Então, infelizmente, já acabou aqui 7h53, temos mais 7 minutinhos. Tem alguma dúvida aí que ficou em aberto, algo que precisa esclarecer? Muito obrigada, Matheus. A gente teve uma dúvida daqui do Almir, que o Carlos respondeu no chat, mas de repente tem questões continuadas nessa dúvida. O Almir falou o seguinte: hoje apareceu um cliente meu querendo ampliar seu sistema com mais um híbrido, e hoje ele tem 22,9 kW kWp instalado. Qual a ideia de ampliação? Ele quer que eu coloque um híbrido de 8K split phase com 4 baterias de 5K. Mas esse inversor tem que carregar as baterias no horário de pico, na parte da manhã, e na parte da tarde injetar na rede. Agora, não recordo se é possível fazer isso, consigo aplicar esse cenário acima? Preciso do medidor de inteligente e os TCs para isso? Se sim, qual o esquema da ligação? Vamos lá, pergunta bem longa. Eu vou, vou tentar responder. Se falta alguma coisa aí, vocês podem me avisar. Se ele já tem um sistema, um grid instalado, o ideal é você fazer a instalação do híbrido sim com um TC ou com um medidor de energia, para que ele possa ler o que esse outro aparelho que está instalado está gerando em tempo real. E você pode, por exemplo, fazer uma configuração para eles trabalharem em conjunto. Por exemplo, o sistema que ele tem lá é 8 kW, aí você coloca um híbrido Fox de 7,5. Você, inclusive, consegue fazer isso com o híbrido Fox e o on-grid pode ser de qualquer fabricante, não precisa necessariamente ser da Fox. Tá? Então Mas você é pode melhor fazer que isso. seja.
mas é melhor que seja. Mas você pode fazer eles trabalharem em conjunto para, por exemplo, passou uma nuvem, um grid baixa geração, aí nesse momento o híbrido assume para completar o que um grid não está entregando. Então você consegue fazer eles trabalharem sim em paralelo, mas para isso precisa de um TC, de um medidor de energia. E se você for fazer algum limite de injeção, por exemplo, um grid zero, ou só pode injetar nesse horário, ou se for fazer um peak shaving, o ideal é usar dois medidores, tá? Ou dois TCs. Um deles você vai usar para medir o que um grid que estava instalado está gerando, e o segundo você coloca lá no padrão de entrada, lá no editor geral do cliente, para ler o consumo ou a injeção em tempo real. Então, com essas duas informações em tempo real, é que o híbrido faz o controle próprio para entregar o que o cliente precisa. Então dá para fazer, é só adicionar o TC ou medidor de acordo com cada caso. Não sei se eu respondi tudo aí. E aí ele fez um follow-up. O medidor inteligente e TC são próprios da Fox? Qual é o modelo? Normalmente a gente trabalha com o medidor UTC da Schint. Depende do modelo do inversor, os modelos monofásicos já vão com um TC na caixa, os modelos bifásicos já vão entregues com três TCs na caixa, e os modelos trifásicos já vão com um medidor trifásico tudo na caixa. Mas se você precisar, tem sempre disponível nos distribuidores os acessórios adicionais. E aí ele também perguntou sobre as configurações necessárias para essa questão de carregar na parte da manhã e injetar na rede à tarde. Depende um pouquinho do modelo do inversor, mas normalmente você vai ter aquelas configurações de segmented time mode, né? O tempo, o modo por tempo segmentado. Você pode, por exemplo, configurar, depende do modelo, três, quatro ou cinco opções diferentes. E, por exemplo, eu posso falar que eu quero carregar ele no horário. Depois, na hora que a gente abre a configuração dele, fica mais fácil de entender. Mas eu tenho ali o horário um. Aí eu coloco horário um, de tal horário até horário. O que que ele faz nesse horário? Descarrega a bateria. Com qual potência? Tudo isso a gente consegue configurar dentro. Ah, o horário 2. O que que ele faz nesse horário? Descarrega. Com qual potência? Tudo isso dá para configurar dentro dos inversores. Show de bola. E aí o Aurélio perguntou, o Aurélio falou, eu estou com uma venda de híbrido H3 Pro, entretanto não tem no mercado. Achei um fornecedor que ainda está sem estoque e sem previsão. O que temos para responder para isso, Matheus? Calma, jovem gafanhoto, calma. Tem alguns distribuidores ainda têm em estoque, recomendo dar uma pesquisada aí. Tem distribuidor que tem o H3 Pro em estoque, mas os que não têm, tem alguns que estão chegando agora em dezembro, então é só o tempo de nacionalizar, entrar no estoque, então daqui a pouquinho entra no sistema. Os que não têm em dezembro, chega em janeiro. Então, no pior cenário, em janeiro vai todo mundo ter de novo. Tem alguém que você sabe que tem? Você pode falar o nome, não tem problema. Olha, os nossos distribuidores híbridos hoje são a AVT, a Bel Energy, a Bel Micro e a Forte Leve. Se não me engano, o H3 Pro estava disponível na Bel Micro e na Forte Leve. A Bel Energy deve estar recebendo agora em dezembro e na AVT em janeiro. Show. E o Aurélio falou, nesta mesma aplicação, pensei em usar o iLink para exportar diferentes potenciais de acordo que a concessionária liberou, mas também não achei quem tem para vender. A iLink até onde eu vi, poucos dias atrás, tinha disponível na Bel Energy. Não sei se já acabou, mas tem para chegar mais, isso com certeza. Gente, é difícil, tá vendendo muito rápido tudo, então é um problema que a gente sabe que é inconveniente para vocês um pouquinho, mas é um bom sinal. Quando o produto é bom, todo E mundo quer. exatamente. Eu acho que é isso, não temos mais perguntas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada, Matheus, pela aula. E em janeiro nós retomamos. O Carlito falou que dia 8 de janeiro é um dia perigoso. Não sei o que tem dia 8 de janeiro. Vou chutar que tem alguma coisa a ver com futebol? Não sei. Mas a gente se vê lá. É, E é isso. Obrigada a todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais.